Shalom, shalom, mais uma vez a todos os meus amigos e irmãos da Har Zion, da nossa amada Keilah, a você também que nos assiste através da TV Sião, através do nosso portal do YouTube. É uma alegria muito grande poder estar aqui desde Jerusalém, aqui na sede do Netivia, trazendo para você desde Sião esse estudo da Parashá, né? Eu tenho feito aqui de Israel uma Parashá ao mês, e esta Parashá que foi incumbida a mim é uma Parashá que eu gosto muito, então eu fiquei muito feliz de falar sobre ela aqui de Sião. E eu acho que a história do patriarca Yaakov, né, do patriarca Jacó, ela tem muita similaridade com as nossas vidas, não é? Nós vimos nas parashiot anteriores que o patriarca Jacó teve muita dificuldade em sua vida. Nós vemos, claro, a mão de Deus sobre ele, abençoando-o a todo momento, fazendo o trabalho das suas mãos prosperar, mas ele enfrentou muita dificuldade, desde o seu intento, né? Desde o engano que foi feito em relação ao seu irmão, e foi um engano realmente, ele ali fazendo parte do plano de Rivka, né, de Rebeca, para que ele recebesse a bênção do seu pai Yitzhak. E não vou entrar nesse mérito teológico, o porquê dessa atitude de Rebeca, o porquê da ação de Jacob, mas o fato é que nós vimos nas parashiot anteriores que ele foge, então ele tem que fugir da sua casa por causa da ira do seu irmão, recebe sim a bênção do pai, mas tem que sair fugitivo. E ele então vocês viram, né? Vocês conhecem a história, ele teve um encontro com Deus muito significativo para ele, ali em Betel, e ele vê então a Sulá Yaakov, aquela escada, Deus dá uma revelação muito grande para ele e assegura a promessa que havia feito para o seu pai Isaac e para o seu avô Abraão. E ele então chega em Haran, ele tem um encontro com Rachel, e aí conhece, né, a figura do sogro, e ele acaba trabalhando para esse sogro muitos anos, os primeiros 7 anos por Rachel. Depois o sogro Labão dá a ele Léa, e ele fala, não, mas não foi esse o combinado, e o sogro então fala, não, mas aqui nós não podemos dar a mais nova antes da mais velha. E aí então ele acaba trabalhando mais 7 anos, recebe depois de uma semana Raquel por esposa, mas tem que trabalhar mais 7 anos. E depois ele ainda trabalha mais alguns anos para poder construir o seu rebanho, né? Porque a intenção dele era voltar realmente para a casa de seus pais, para a terra de Canaã. Então nós vemos toda a história conturbada, né, do patriarca Jacó, quão difícil, né, foram os seus dias, e ele depois até fala isso também para o faraó, né, quando ele vai com sua família para o Egito e José apresenta-o a faraó, ele fala exatamente isso, ele fala, olha, difíceis foram os meus dias, mas também foram muito especiais para mim. Eu tive muitas experiências com o Eterno, né? Imagino eu que a história dele, a gente lendo, a gente fica realmente a gente é muito abençoado, né? Nós somos abençoados quando estudamos a história do patriarca Yaakov, como eu disse nisso, porque assemelha-se à nossa história. O bonito da Bíblia, pessoal, é que, diferente de outras religiões, de outras culturas, a fé da Bíblia, a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó e nos seus escolhidos é uma fé tangível, é uma fé palpável a nós. Nós nos identificamos com esses homens, né? Nós vemos aqui a história do patriarca Jacó enganando o seu próprio irmão. Quantos de nós já não enganamos também pessoas, né? Quantos de nós já não erramos? Quantos de nós não pagamos pelos nossos erros? Quantos de nós não queremos consertar, não queremos ressarcir o mal que fizemos? Quantos de nós não queremos começar da maneira correta, recomeçar da maneira correta, fazer a coisa certa, ter orgulho de ter conseguido, através da bênção de Deus, nosso próprio sustento, nosso próprio patrimônio? Então por isso que as histórias da Bíblia são histórias de homens como eu e você, são histórias de pessoas que erram sim, e que são usadas por Deus apesar dos seus erros, não porque continuam nem amam o erro ou o pecado, mas porque se dispõem a cada momento a se arrependerem, a estarem diante do Eterno de Israel, né, fazendo a coisa certa, consertando os seus caminhos, voltando-se ao Eterno,
Então, por isso que a história dos patriarcas, ainda mais a história de Jacó, é uma história que fala muito ao nosso coração. Bom, então vamos sem delongas, né? Começar o nosso estudo. Dê uma olhada aí na tela. Nós estamos estudando a Parashá Vaishlach, que ela vai de Gênesis 33, 3 até 36, 43. Haftará de Obadias, muito importante essa porção. E uma proposta de porção para Brit Hadashah, de Mateus capítulo 26, 36 a 46. Bom, nós vamos começar então, e eu quero chamar a sua atenção para o início do capítulo 32, alguns versos antes do início da nossa Parashá, e eles então, Jacó então tem uma reconciliação, ou um pacto de paz, né, na verdade, com o seu sogro, Lavan, e ele segue o seu caminho rumo a Gilad, né, rumo a Gileade. E neste momento, quando ele segue o caminho ali para Eretz Israel, ele tem um encontro com anjos do Eterno. Então, dê uma olhada aí na tela. Jacó seguiu o seu caminho, verso 1 do capítulo 32. Jacó despede-se do seu tio Labão e segue o caminho para Hebron, onde Isaac habitava, né? Ali em Canaã. E veja aí o texto em hebraico: Malchei Elohim, anjos, mensageiros do Eterno, lhe saíram ao encontro. Verso 2: quando os viu, disse: este é o acampamento de Elohim, e chamou aquele local de Mahanaim, né? Então ele tem um encontro com esses anjos do Eterno. E por que eu quis começar a Parashá com esses versos do capítulo 32, o finalzinho da Parashá anterior? Porque o que Jacó vai fazer agora muitas vezes não é entendido. Se você lê o texto apenas superficialmente, não presta atenção nesses versículos, no início do capítulo 32. No verso 3, diz que Yaakov envia mensageiros adiante de si a Esav, o seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Então dê uma olhada aí na tela. Jacó envia o quê? Malachim, a mesma palavra. A mesma palavra, em hebraico não há a palavra anjos, há apenas a palavra mensageiros, malachim. E ele envia esses malachim para Esav, para o seu irmão, lá em Edom, no sul de Israel. Então isso é fantástico, porque já nos mostra uma característica de Yaakov, que na minha opinião deveria ser mudada para que ele pudesse cumprir o seu propósito de patriarca, de pai da nação de Israel, pai das tribos de Israel. Claro, ele já havia tido os filhos, mas a missão de ser aquele que carregaria a semente da promessa, a semente de redenção para o mundo, ainda precisaria ter o patriarca adaptado, preparado para essa função dele. Então olha para você ver, ele recebe os anjos do Eterno, Malachei Elohim, e ele envia esses mesmos anjos. No texto não dá a impressão que ele envia outros mensageiros. A palavra mensageiro é a mesma. Então no texto, principalmente no texto no original em hebraico, a ideia que temos é que esses anjos que Deus envia para ele, para confortá-lo, para encorajá-lo, ele envia esses anjos para Esaú. E a intenção do envio desses anjos para Esaú era acalmar o irmão. Vocês veem, ele estava no norte ainda de Israel. Esaú habitava ao sul em Edom. Antes de chegar em Hebron, que é onde era o seu destino, ele tem a intenção de mandar esses anjos de Deus. Na minha opinião, eram os mesmos que foram enviados para ele. Ele tenta usar esses anjos de Deus para acalmar o irmão, para ver se ele curava a mágoa que o irmão tinha dele, para que ele chegasse em Canaã e o irmão não fosse buscar matá-lo. Então ele envia esses anjos para Esav, para Esaú. E era um longo trajeto, vocês vão ver comigo agora que Jacó estava perturbado, Jacó estava muito preocupado em relação ao irmão, porque foi algo não resolvido, foi uma pendência que ele não resolveu. Ele enganou o irmão, ele roubou-lhe a bênção de primogenitura, e agora? 20 anos depois retorna, e aí? Não foi resolvido. Então ele tenta usar os mensageiros de Deus para poder resolver a situação um pouco para ele. Que ele tinha medo. Ele sabia do erro que havia
cometido anteriormente. Bom, e aí ele manda os anjos, os mensageiros, falarem o seguinte: olha, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho jumentos, bois, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à minha presença. E esses mensageiros vão, falam essa mensagem de Jacó para o irmão e voltam com uma mensagem aterrorizante para Jacó. Ele ficou aterrorizado. Porque eles voltam e dizem o seguinte: olha, verso 6 do capítulo 32 de Gênesis: fomos a teu irmão Esaú, e ele também está vindo ao teu encontro, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo. Veja aí, Jacó teve medo. Deus havia lhe dado a promessa que ele seria patriarca da nação de Israel, que ele seria usado para abençoar todo mundo através da sua semente, que ele habitaria na terra dos seus antepassados. E ele faz também um pacto com o Eterno lá em Betel. Ele diz: olha, se o Senhor me abençoar e eu conseguir voltar com vida para este local aqui, eu vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então, quer dizer, apesar desse pacto, apesar desse contato com o Eterno, dessa confiança do Eterno, da confiança dele no Eterno, ele ainda temeu o poder do irmão, né? Eu sou filho mais velho, então eu não sei como é que os irmãos mais novos veem os irmãos mais velhos. Mas geralmente, quem tem irmão mais velho sabe, o irmão mais velho é visto como uma figura de autoridade. E Jacó vai falar isso para o irmão quando encontra o irmão. Ele fala: olha, eu vi tua face como se fosse Deus para mim. Os irmãos mais velhos têm esse protótipo de modelo, né? Os irmãos mais novos imitam os irmãos mais velhos. E eles ainda têm uma certa autoridade. Não é só nos dias da Bíblia que nós vemos isso muito claro, não. Até nos dias de hoje, os irmãos mais velhos são procurados para aconselhamento, na maioria das vezes, né? Eles são tidos pelos mais novos como um modelo, como uma pessoa referência, como alguém que você procura quando você precisa de ajuda. É uma figura de autoridade, né? Meus irmãos todos são maiores do que eu, mas até hoje tem medo de mim, né? Porque isso fica intrínseco ali a natureza dos irmãos mais velhos. Se eles estão me assistindo agora, não sei se vocês vão concordar não, mas a verdade é essa: os irmãos mais velhos têm essa posição de autoridade. E pelo fato de Jacó ter tido esse problema com o irmão mais velho anteriormente, ele estava com muito medo, né? Além disso, soma-se o fato do teu irmão ser guerreiro. O irmão era um homem de guerra, era um homem, né, diferente dele. Era um homem preparado para o combate. Ainda vem com 400 homens, então a situação não estava nada boa para Jacó. E aí, pessoal, ele se perturba e ele ora. Mas antes disso, eu quero mostrar para você, então, a preocupação que Jacó teve. Primeiro, o fato de ele ter mandado os anjos que Deus enviou para ele mandou para persuadirem Esaú. Então já é uma coisa, né? Puxa vida, o que está acontecendo, né? Que medo é esse? E a distância que ele teve que enviar esses mensageiros. Dê uma olhada nesse mapa aí comigo, veja. Olha, vocês estão vendo a seta de cima apontando onde Jacó estava. Ele saiu lá de Harã, né, e desceu até Gilad, que é Gileade. Então essa primeira seta indica onde ele estava. Tem até o ribeiro ali de Jaboque, né, que nós vamos falar dele. E a seta de baixo mostra onde estava Esaú em Edom. Veja aí, em Seir, na região de Seir em Edom. Então ele estando em Gilad, em Gileade, ele manda os anjos do Eterno que foram enviados para ele até o sul para poder ver se o irmão, né, para poder ver se eles curavam essa mágoa do irmão, sem ele ter que se envolver, ou se ele tivesse um encontro com o irmão, que não fosse então um encontro catastrófico. Mas ele, a partir daí, começa a ter a sua mudança final, né? Ele, para ser considerado esse patriarca da nação de Israel, pela qual Deus é conhecido até hoje como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então isso é muito importante. Ele então começa a ter uma mudança no seu caráter, mudança na sua alma, mudança na sua vida, mudança na sua fé também. Ele vai conhecer o Deus que lhe foi apresentado agora. Agora é hora de conhecê-lo. Já teve experiências com esse Deus, claro, reconhece que foi Deus que deu tudo o que ele tinha até então, né? Ele mesmo fala que ele cruzou ali aquela região
cruzou o Jordão com um cajado na mão e está voltando com uma vastidão de propriedades, né? De gados, de gente, filhos. Mas ainda não era o suficiente. Deus teria que prepará-lo, preparar a sua fé, revelar-se a ele de uma forma nunca antes feita, eu diria até com patriarca nenhum. Nem Abraão, nem Isaac tiveram um contato, um relacionamento com Deus como Jacó teve. Isso vai impactar a vida dele e a nossa também nos dias de hoje. Veja, então, leia aí comigo. Ele manda os anjos falarem com o irmão, o quê? Como peregrino morei com Labão, tenho boi, jumento, servas e servas, no verso 4. E eu pus o hebraico aí para você, ó. Em Lavan garti, ve, errar, adatá. Ou seja, ele esteve com Labão até aquele momento, apesar de ter tido todos esses patrimônios. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, o relato de Jacó não é uma vanglória dos seus feitos, mas sim uma declaração de humildade frente ao irmão. Tenho tudo isso, mas morei até agora com meu sogro. Não ainda tenho terra para habitar. Então, isso, na verdade, é isso que ele manda os anjos falarem com Esaú, para já acalmarem o seu ânimo, dizendo, olha, seu irmão realmente conquistou muita coisa, mas não tem terra. Ainda, na sua Bíblia deve estar peregrino, né? Não tem essa palavra no original, mas ele fala o seguinte, eu tenho tudo isso, mas eu até agora morei com Labão. Então é uma declaração de humildade também, né? Acompanhe aí comigo. Deus não havia ainda cumprido a promessa na vida de Jacó. Essa terra darei a ti e a tua descendência. E aí nos versos 9 a 12, veja aí, nós temos a oração de Jacó e nós notamos realmente nas palavras do patriarca uma grande humildade e reconhecimento da sua dependência de Deus neste retorno a Canaã. Então, dos versos 9 a 12, vamos ler aqui rapidinho. Então orou Jacó, Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, Senhor que me disseste, torna a tua terra, a terra da tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo dele, para que não venha ele a me matar com as mães e os filhos. E disseste, certamente te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, ele lembra a Deus da promessa que lhe foi feita e reconhece a Deus, ele abre o coração. Meu amigo, ele abre o coração para Deus. Ele reconhece o seu temor. Tenho medo dele, tenho medo do meu irmão, tenho medo do meu irmão aniquilar toda a promessa que o Senhor me deu. Ele tinha medo, né? É muito fácil para nós hoje dizermos assim, mas puxa vida, que falta de fé, não é? Que falta de fé, mas Deus já não tinha prometido para ele que ele voltaria, que ele seria pai de numerosas nações, né? Que a semente dele seria como a areia do mar. Mas que coisa, né? Esse patriarca... Não! Apesar disso tudo, ele olhou ao seu redor, ele viu o quão fragilizado ele estava, o quão maior o irmão militarmente era, o fato de ter tido algo não resolvido com o irmão no passado, isso tudo influenciou, ele teve medo sim. Ele duvidou sim, não de Deus, mas ele teve medo. Teve medo de um irmão amargurado destruir a promessa que Deus lhe deu. E ele abriu o seu coração para Deus. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Principalmente você que é líder, você que é pai, você que tem uma posição de autoridade espiritual, seja na sua família, na sua congregação, no seu grupo de crescimento, né? Tem muito isso, eu sei, em muitas congregações evangélicas e da sua sinagoga. Nós queremos sempre passar uma imagem de segurança. Nós sempre queremos passar para as pessoas um exemplo de como se portar em situações difíceis. Mas muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos conflitos internos. Muitas vezes nós como líder, eu como líder, tenho medo muitas vezes. E muitas vezes as nossas orações não podem se fechar nessa aparente segurança que nós tentamos passar para as pessoas. Muitas vezes o bom é ser honesto, o bom é ser sincero, o bom é abrir o coração para as pessoas e para Deus e dizer, olha, preciso da cura, eu tenho medo, preciso da cura, eu não consigo, preciso de uma cura, eu acho que eu não vou conseguir. Tenho medo.
Tenho medo do fracasso, tenho medo de morrer, medo do meu irmão, medo de um problema não resolvido, medo de não conseguir resolver esse problema. Foi isso que ele ora assim a Deus, ele ora dessa forma a Deus. Foi uma oração então que mostra e demonstra a humildade de Jacó, onde ele abre o seu coração e fala a Deus do seu temor, do seu medo e pede ajuda ao Senhor para não perecer, para não ter as promessas que Deus deu para ele todas encerradas e terminadas, né? Então dê uma olhada aí comigo na tela. Jacó ora a Deus e o lembra da sua promessa a seu pai Isaque. Muitas vezes o chamado é a maior arma que temos contra os nossos inimigos. Então Jacó lembra a Deus do chamado que Deus deu a ele. Fala, Senhor, eu estou numa situação difícil, eu tenho medo, meu irmão tem o potencial de me prejudicar, de roubar essas promessas, de destruir essas promessas que o Senhor me deu. Eu confio, eu creio no Senhor, mas eu estou com medo, meu coração está com medo, meu coração está inseguro. O Senhor me ajude. Foi o Senhor que me deu esse chamado. Não deixe meu irmão destruir aquilo que o Senhor me deu, não, que é o mais importante. Não são os bois, não são as ovelhas, não é o patrimônio que o Senhor me fez adquirir. É o chamado que o Senhor me deu. É a promessa de abençoar o mundo através da minha semente. É isso que o meu irmão não pode. Todo o resto é dispensável. Mas isso eu não posso abrir mão, Senhor. Do meu chamado eu não posso abrir mão. Daquilo que o Senhor me tirou ali, me formou para viver, para fazer, eu não posso abrir mão. Lembra do teu chamado, tem misericórdia da minha vida, ajuda-me, salva-me. E foi isso que aconteceu. O Jacó abre o coração a Deus e é um exemplo fantástico, né? Que nós, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo experiências com Deus, muitas vezes temos esse sentimento também, de medo, de temor. E é normal, não fique se cobrando demais, não. Como eu disse, é normal, todos temos isso. Todos temos, às vezes, momentos de insegurança. E o importante não é você se fechar e criar uma máscara, né, de uma aparente segurança. Não. Abra-se com Deus, né? Abra o seu coração. Não é pecado também as pessoas verem que você passa por momentos de dificuldade, que você também sofre, que você também tem insegurança. Muito interessante. Bom, acompanhe aí comigo. Verso 20, ele faz o que então? Olha, ele divide, né? O que ele faz? Ele ora a Deus, mas Jacó é o tipo do sujeito que sempre tem uma carta na manga. É isso que Deus vai tratar com ele, você vai ver comigo daqui a pouco. Ele sempre tem uma carta na manga, né? E qual que é a intenção? Quer dizer, ele ora a Deus, ele lembra a Deus do chamado dele, mas ele também vai fazer, vai se garantir. Então ele vai dividir os seus presentes, aquilo que ele dedicaria para o irmão, ele divide em grupos. E ele manda uma caravana de presentes após outra, e a cada caravana que encontrasse Esaú, eles iriam dizer o seguinte, ó, verso 17: quando você encontrar Esaú, meu irmão, e ele te perguntar quem és, para onde vai e de quem são esses diante de ti, você vai responder a instrução que ele deu para os servos. São do teu servo Jacó, olha aí. É presente que ele envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ordenou ao terceiro, e ordenou a todos que vinham conduzindo os rebanhos. E ele falou: farei desta maneira a Esaú. Ele deu a instrução: fareis dessa maneira Esaú quando vocês encontrarem com ele. Direis assim, verso 20: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo. Aí Jacó dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura aceitará a presença. Mais uma vez, essa dicotomia, essa luta de sentimentos dentro do patriarca, que é uma coisa muito comum, pessoal. Até o patriarca de Israel, Jacó, Israel, teve momentos como esse. Ele ora, ele confia, ele sabe do chamado que tem, mas ele também tem a carta na manga, ou seja, para ele se garantir, né? E mesmo depois dessa oração maravilhosa do verso 9 a 12, ele ainda diz aqui no verso 20, olha, eu vou aplacar o meu irmão com esses presentes, e aí sim ele vai me aceitar sem me matar. É muito interessante essa história. Bom, e ele então passa todos esses presentes adiante dele, viu? E ele ficou aquela noite no
acampamento, né? Naquele acampamento. Vamos dar continuidade aí, veja aí na tela. Jacó ora a Deus: e eu o aplacarei com o presente que me antecede, né? Como eu disse. Bom, Jacó ainda teria uma última prova que lhe despiria a alma. Isso é importante, você vai entender por quê. Expondo os seus medos e temores. Toda a sua capacidade, eloquência e as suas posses não poderiam mais ofuscar a necessidade de uma experiência com Deus. Verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val, o riacho de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, ele lutava com um ish até o romper do dia, com um homem. Então, mais uma vez, ele faz passar a sua esposa, já havia feito passar os presentes, não é? As suas posses, faz passar a própria família, só que ele fica ainda no acampamento. O que aconteceu que ele ficou no acampamento? Por que ele não foi junto com a família? Porque ele mandou a família diante de si. Quem ele encontrou ali que fez com que ele ficasse? Que pendência aquela que foi iniciada, que fez com que ele mandasse a família à frente e que fez com que ele acabasse em luta corporal com esse homem? Esse mesmo homem foi o motivo dele ter enviado a família à frente. Foi tão importante que ele colocou até essa pendência aqui à frente, mais importante que a própria família. Isso é muito interessante. Até mesmo o nome do rio, né? Dê uma olhada aí na tela. Transpôs o ribeiro de Jaboque em transliterado, mas na minha opinião, eu não li isso em lugar algum. Isso é uma coisa que eu pesquisei e achei muito interessante. Para mim é um jogo de palavras, né? Não foi à toa que Jacó teve esse evento com esse homem, essa luta com esse homem nesse ribeiro. Porque a palavra buká, que tem lá em Naum, no capítulo 2, verso 10, significa vazio. Buká é vazio. Então, na verdade, é um jogo de palavras. Até aqui, a eloquência de Jacó, né? O dom que Deus havia dado a ele, de resolver as coisas, de ser astuto, de ser esperto, né? de ser perseverante. Isso eram dons de Deus. Mas o patriarca confiava nessas coisas para resolver os problemas. Tanto é que ele ora a Deus, mas ainda assim confiava na sua própria resolução, enviando os servos com os presentes, né? Ensinando os servos o que falar, a carta na manga, né? Então, quer dizer, não é que essas coisas sejam erradas. Tudo o que tinha acontecido com Jacó até agora, as bênçãos que Deus tinha dado a ele, o livramento que Deus havia dado a ele, foi orquestrado através de coisas, de dons que o próprio patriarca tinha. Muitas vezes nós caímos no mesmo erro, homens de Deus caem no mesmo erro, de confiarem mais no seu próprio chamado, mais na sua própria capacidade dada por Deus, do que em Deus. Isso acontece muito, aconteceu com Jacó, né? Ele usou todo esse dom que Deus tinha dado a ele para resolver os problemas, e funcionou até aqui. Mas agora, no ribeiro de Jaboque, no ribeiro vazio, ele ia também ser esvaído, ele ia ser retirado dele toda essa confiança que ele colocava na própria capacidade. Aí sim seria uma experiência com Deus onde ele não usaria nada do que Deus tinha dado para ele. Não contariam as posses, não contaria a inteligência, não contaria a astúcia, não contaria o dom dele de resolver problemas, que ele tinha um dom de resolver problemas. Aqui não funcionou, porque era uma pendência antiga, era um ódio, era um medo do irmão, era uma figura do irmão como uma autoridade sobre a vida dele que poderia lhe roubar o chamado, a bênção. Era um medo que ele não conseguiu lidar com ele, que tudo que Deus deu para ele não foi capaz de resolver aquele problema, de tirar aquele medo do coração dele. E ele teve medo, porque no ribeiro vazio, o patriarca também estava vazio.
No ribeiro vazio, o patriarca também não tinha a quem recorrer, nem às suas próprias habilidades. Pela primeira vez em sua vida, Jacó está vazio. E ele abre mão de tudo porque ele encontra com esse homem ali no acampamento. E ele deve ter conversado com esse homem, e a conversa entrou numa luta corporal. Por quê? Porque ele não queria deixar o homem ir. Ele queria que aquele homem que ele encontrou, talvez resolvesse o problema dele com o irmão. Talvez ele queria que aquele homem fosse lá convencer o irmão a não matá-lo. Não importa o que aconteceu com esse homem antes da luta, importa que ele viu que era importante o homem não ir embora sem resolver o problema dele. Ele então manda a família à frente. E o ribeiro de Jaboque, como eu disse, o nome tem muito a ver com a situação, que era uma situação onde Jacó, ou a primeira ou uma das únicas vezes na sua vida onde ele está vazio. E é um local realmente, é um local que existe até hoje, atualmente está na Jordânia, né? Mas eu quero mostrar uma foto para você do ribeiro de Jaboque, onde às margens foi o encontro e a luta também de Jacó com este homem. Veja aí na tela. Então esse é o ribeiro de Jaboque, que na minha opinião vem da raiz buká, que significa vazio. Bom, vamos lá então. Verso 24. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Veja aí. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Dê uma olhada aí na tela. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa. Pelo contexto, a luta ocorreu porque Jacó não queria deixar o homem ir. Por quê? Será que Jacó percebeu que este poderia livrá-lo das mãos do seu irmão? Será que Jacó não quis deixar o homem ir porque reconheceu nele o poder para derrotar o seu maior medo? Será que Jacó não deixou o homem ir e acabou lutando com ele para ele não ir? A luta foi por causa disso. A luta foi porque o homem queria ir e Jacó não deixou. Essa foi a razão da luta. Será que foi porque Jacó desejava enviá-lo a ter com seu irmão, assim como fez com os outros anjos, com os outros mensageiros? Meu irmão, eu creio que sim. Eu creio que a última esperança que Jacó tinha era convencer aquele ser, que não era um homem, não era um homem qualquer, e também não era um anjo qualquer, você vai ver no texto. A última esperança, o último recurso de Jacó foi: esse sim pode me salvar, esse camarada sim pode me ajudar, este sim pode ir lá e ou derrotar, ou convencer o meu irmão de não me matar. Aqui está a minha esperança, que bom. Será que foi por isso? Quer dizer, ao invés de ter uma cura interior, ao invés de ser usado por Deus para ir lá e ser a manifestação do poder de Deus, expressando a confiança em Deus, deixa eu mandar você também. Deixa eu mandar você também como eu mandei os outros. Mas você vai resolver o problema. Você vai dar conta do recado. Eles não. Você é diferente. Mas você não pode ir embora. Ah, mas eu não vou. Não, você não pode ir embora. Mas você não vai embora. E aí esse homem, dá um golpe em Jacó, que ele aí sim fica buká. Ele aí sim fica vazio. Agora, nem mesmo o seu corpo, nem mesmo com as suas próprias forças ele poderia contar. Neste momento do golpe, Deus lhe dá um golpe
para que ele aprendesse a depender 100% de Deus para curá-lo. Esta seria a ação do homem. Não ir lá e resolver o problema para Jacó, mas transformá-lo para que ele pudesse ir lá e ser a expressão do poder de Deus. É isso muitas vezes que Deus busca conosco e nós interpretamos a vontade de Deus como sendo uma não resposta de Deus. Eu oro tanto, né? Eu oro tanto para o meu filho ter uma experiência com Deus, ou eu oro tanto para o meu chefe parar de pegar no meu pé, eu oro tanto por isso, eu oro tanto por aquilo, eu oro tanto para eu poder mudar de casa ou sei lá o quê. Muitas vezes o Eterno quer usar você. Ele quer transformar você, ele quer mudar a sua natureza para que você resolva os seus problemas. Jacó sempre viveu resolvendo os próprios problemas, mas agora esse medo ele não podia. Era demais para ele, o trauma era demais para ele. O irmão era violento demais. O irmão tinha uma imagem na mente, na psique de Jacó, que ele não conseguia se livrar dela. E aí ele quer uma ajuda externa de Deus para resolver o problema. Deus fala, não, você vai. Eu não vou, você vai. Você vai resolver. E não vai ser na sua própria força, porque nem andar agora você consegue. Eu vou te dar uma nova natureza. Eu vou mudar o seu nome. Dê uma olhada aí comigo. O homem que estava lutando com Jacó fala uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, eu coloquei para você aí, Shalreni, envia-me, pois já rompeu o dia. É daí que eu tirei essa interpretação. Eu não li isso em lugar algum, algo que me veio, uma revelação de Deus, porque é a mesma expressão que a Parashá inicia, né? Vaishlach, lishloach em hebraico é enviar. Então, quer dizer, a história começa com Jacó enviando os anjos para aplacarem o irmão. E agora, este ser que luta com Jacó diz a mesma coisa. Envie-me, então. Envie-me, faça comigo o que você fez com os outros. Pode me enviar. E aí, Jacó entende o teste. Agora, ele entende o teste. Com a coxa deslocada, no ribeiro vazio, e a boca, ele entende o teste. O Eterno fala através desse homem, desse anjo, desse ser que enfrentou ali. Diz, olha, então tá, então me envie. Agora eu vou, pode me deixar ir, me envie, eu vou lá cuidar do seu irmão. Ele fala, não vai resolver se você for. Eu quero mudar. Eu quero que o Senhor tire esse medo de mim. Eu quero que o Senhor me transforme, me abençoe. Você não vai enquanto você me abençoar. Enquanto você não me abençoar, você não vai. E aí, o homem pergunta, como é que você se chama mesmo? Será que este ser não sabia o nome do patriarca? É claro que sabia. Mas ele fez com que Jacó dissesse mais uma vez, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu problema mesmo? Qual é a sua natureza que você precisa mudar mesmo? Dê uma olhada aí comigo. Envia-me como você enviou os outros anjos de Deus que lhe foram enviados. Envia-me como você fez com a sua família, enviando-os à sua frente. Envia-me como você fez com os vários presentes que preparou para o seu irmão. Você fará comigo o que fez com os outros anjos de Deus? Ele diz, não, eu quero que você me abençoe. Esta frase mostra que o homem não era como os outros mensageiros enviados por Deus. E Jacó não faria com ele o que fez com os outros. Ele não enfrentaria Esaú no lugar de Jacó, mas daria a Jacó uma nova natureza, um novo nome. Como te chamas? O nome Yaakov, preste atenção nisso. Quero que você preste atenção nisso. Há muitas vertentes de interpretações rabínicas e cristãs em relação ao nome do patriarca Jacó. Eu não vou entrar em aspectos teológicos, eu vou entrar no aspecto linguístico.
para que você entenda que realmente ali não foi à toa que Jacó foi o único patriarca que teve o nome mudado de tal forma. A mudança do nome de Abraão não foi tão significativa, foi uma letra. O nome continuou o mesmo, a letra foi acrescentada e ampliou o sentido de Avram para Abraão. Mas em Yaakov houve uma mudança completa. E essa mudança foi o prelúdio para que ele entrasse nessa bênção como patriarca, como abençoador, como neto de Abraão e filho de Isaac. Não foi à toa que Deus mudou esse nome. Dê uma olhada aí comigo. O nome Yaakov vem da palavra Akev, calcanhar. E a razão do nome foi explicada já em Gênesis 25, 26. Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. A razão do nome está clara, não precisa ficar vislumbrando demais, filosofando demais. Chama Yaakov por causa deste evento. Ele nasceu segurando o calcanhar do irmão, e calcanhar em hebraico, veja aí, é Akev. São as mesmas letras, é a mesma palavra. Porém, a conotação do nome de Jacó não é só calcanhar. Por que calcanhar? Tem algo a mais. Se você estuda a etimologia da palavra, como que a palavra calcanhar era usada nas escrituras, tinha sim um contexto de ser passado, de ser secundário, de ser posterior. Dê uma olhada aí comigo. A conotação era algo como sendo secundário, ou o que vem depois, ou o que escapa. Essa era a raiz do nome de Jacó. Mas era ruim, porque dava a ideia de secundário, o que vem depois, o que escapa, o que tem que fugir. E é a vida dele. O nome expressa a natureza dele, ele passou a vida fugindo. Fugiu de Esaú, fugiu de Labão, agora estava fugindo de... fugiu de Esaú no início, fugiu de Labão, agora volta a fugir de Esaú. Essa natureza de escapar, de ser secundário, de vir sempre atrás, isso tinha que mudar. E é isso que acontece agora. Dê uma olhada. O anjo queria ouvir de Jacó o seu nome, a sua natureza que precisava ser restaurada. Ele não seria mais secundário em relação ao irmão, nem em relação ao passado. Agora Deus transformaria a sua natureza, demonstrando toda a sua fragilidade e medo. Desta vez, como o Eterno chama ele de Israel, pois como príncipe, como Sar, como príncipe, e não como secundário ou como quem escapa, mas como príncipe, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você não é mais Jacó. Você não é mais o que foge. Você não é mais o que vem depois. Mas você é príncipe de Deus, pronto para cumprir o seu propósito. Isso é fantástico. Esta é uma explicação mais condizente com o que realmente aconteceu. Meu amigo, isso aqui foi um evento cosmológico, vamos dizer assim. Isso afetou o cosmos, afetou o universo todo, essa mudança do nome de Jacó. Agora ele passa a ser Israel. Agora é uma nova natureza, não é mais o que foge, não é mais o secundário, não é mais o que teme, é o que enfrenta os problemas. É o homem cuja semente vai abençoar as famílias da terra. É o homem cuja semente, da semente dele viria aquele que seria glória para Israel e luz para as nações. Yeshua, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Jacó. Essa natureza que o anjo dá altera toda a história da humanidade. Essa nova natureza que o anjo dá a Jacó altera tudo. Isso é muito importante para nós. Mas a história continua.
Agora Jacó pergunta o nome daquele que lhe abençoou, daquele que lhe mudou a natureza. Veja aí. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó sabia muito bem com quem havia lutado a noite inteira, porque ele mesmo declara no verso 30, veja aí em hebraico: que raiti Elohim panim el panim. Vá, muito importante esse verbo, vá tinatzel nafshi. Traduzindo, pois vi a Deus face a face e a minha alma foi salva, está traduzido na sua Bíblia e realmente tem a conotação de salvação, mas o verbo em si, que é um verbo piel, lenatzel, significa o quê? Despir, mostrar, algo que é despido, exposto, mostrado. Olha isso. E ele chama aquele local Pniel, por quê? Porque ele raiti, ele né? Ele viu Elohim panim el panim, face a face, e a sua vida e a sua alma foi, ela foi vatinatzel, ela foi exposta. É muito mais que uma salvação, porque para Deus transformá-lo, teve que expô-lo. Para Deus mudá-lo, ele teve que admitir quem era. A sua alma foi exposta, a sua alma foi despida. Tem um outro contexto também, que essa salvação foi o quê? Daquela retirada das camadas de medo, de insegurança, de autoconfiança, de temor. Então Deus tira tudo aquilo da vida de Jacó e deixa a alma dele exposta, sem medo, sem insegurança, confiando em Deus. Vi a Deus face a face e a minha alma foi liberta, exposta. Aquelas camadas que atrapalhavam, que me prejudicavam até agora, foram retiradas. Puxa vida, isso é maravilhoso. É a obra que se faz em nós, através do Messias de Deus, através de Yeshua. Se confessamos os pecados uns aos outros, Ele é fiel para nos perdoar esses pecados, nos dando uma nova natureza. Yeshua, segundo o seu primo, afirma, ele tira o pecado do mundo. Tira o pecado. É uma alusão ao que este anjo fez com Jacó, é o que Yeshua pode fazer por você e por mim. Ele retira da sua vida aquilo que te prende, aquilo que te prejudica, aquilo que faz uma casca na sua alma, na sua vida. Você quer servir a Deus, mas você tem esses empecilhos. Mas quando você vê a Deus face a face, quando você entrega a Deus os seus temores, quando você entrega ao Messias os seus medos, Ele vê, Ele perdoa o seu pecado, Ele te abençoa e livra, retira da sua alma todas essas escamas. E agora, ele mesmo, no verso 3 do capítulo 33, se adianta. Agora Jacó não arquitetava mais planos astutos para enganar o seu irmão, enviando presentes e a família primeiro. Ele mesmo vai à frente. Olha só. Então, ele mesmo vai à frente e ele encontra com o irmão, né? E aí sim, essa mudança reflete no comportamento do irmão. O irmão o abraça. Eu até duvido também, os rabinos também, da intenção de Esaú de ir com 400 homens. Pode ter sido que realmente Esaú tinha a intenção de vingança. Mas quando ele viu a Jacó, o semblante de Jacó, a atitude de Jacó, ele foi quebrantado. Esaú foi quebrantado e foi também curado. A cura foi dupla, tanto de Jacó quanto em Esaú. E eles se abraçam. Mas mesmo assim, olha só, para a gente encerrar nossa paraxá, mesmo assim, havia um desejo, um propósito do inimigo de condenar o chamado de Jacó. Como o irmão, depois que encontra, diz no verso 12 do capítulo 33, disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Olha aí, olha a armadilha aqui.
Muitas vezes, logo depois de uma grande vitória, ainda vem um intuito do inimigo de poder te prejudicar. E seria um tiro no pé. Porque se Jacó tivesse tido essa libertação toda, o irmão também, mas seguisse com o irmão, já era. Então aqui ele não vai. Né? E não só aqui. Nós vemos que depois que ele se estabelece, né, ele vai para Sichem, outro local, e ele arma ali a sua tenda, e depois no capítulo 34, terminando a nossa paraxá, há um evento onde a Diná, a sua filha, acaba sendo tomada por Hamor, né? Esse príncipe lá o filho de Siquém, né? Príncipe também da região, e aí eles têm um romance, e há um pacto entre Jacó e os seus filhos para os moradores daquela terra, para que o casamento entre o príncipe de Siquém e a Diná pudesse ocorrer. Né? Você conhece a história. Os filhos de Jacó falam: não, tudo bem, se vocês forem circuncidados, nós vamos tomar as filhas de vocês e nós vamos dar a nossa filha para você e nós vamos nos unir. A intenção era uma união de reinos. Uma outra vez o chamado seria destruído, né? Se Jacó se aliançasse com essas pessoas dali. E não só isso, depois que esses homens foram circuncidados, ao terceiro dia, que é onde eles estavam mais debilitados, Simeão e Levi vão lá na cidade, matam todos os homens e trazem os despojos, as mulheres, os filhos e os ídolos, os deuses, as riquezas, o ouro, eles trazem isso tudo. Uma traição, né? Foi uma traição do acordo que havia sido feito. E isso traz sangue sobre a família de Jacó. Isso traz culpa, iniquidade sobre a casa de Jacó. E mais uma vez Jacó teve o seu chamado ameaçado. Veja isso, hein? Mais uma vez ele teve o seu chamado ameaçado, mas dessa vez ele recorre o quê? Recorre a Deus. Não foi muito da sua eloquência, não foi usado nada da sua forma astuta de resolver as coisas e brilhante, mas foi buscando ao Senhor. Dê uma olhada aí. Aparentai-vos conosco, disseram aqueles homens. Mais uma vez o inimigo tentou desviar Jacó do seu destino, agora através dos filhos. Jacó começa a ter problema com os filhos. O ato em Siquém e os despojos trazidos e roubados trouxeram contaminação à casa de Jacó. Jacó se viu desmotivado, desamparado por Deus, pois os que estavam com ele já não estavam separados para Deus. Os que estavam com ele não entendiam a importância do chamado do Pai. Meu amigo, quando nós nos vemos em situações onde o nosso chamado parece ter desaparecido, ou quando estamos desanimados e desmotivados, devemos fazer o que Deus ordenou a Jacó. Capítulo 35. Jacó busca de Deus uma solução. Mais uma vez seu chamado estava ameaçado e Deus lhe dá a resposta. E muitas vezes essa é a resposta que você e eu temos que ter também. Dê uma olhada aí, capítulo 35, verso 1. Veja. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel, onde ele havia tido aquela revelação quando saiu fugindo do seu irmão Esaú. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lancem fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E aí, no verso 7, ele edifica ali um altar e chama aquele altar de El Betel. E ali Deus lhe revelou, ali foi Deus havia se revelado a ele quando ele fugia da presença do seu irmão. E aí ali também no verso 10, Deus disse a ele: olha, o teu nome não é Jacó,
você não se chama mais Jacó, mas Israel é o teu nome, e lhe chamou Israel. E disse a ele, verso 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó ergueu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Está com o chamado ameaçado? Está perdendo a esperança? Depois de tantos livramentos, você ainda se viu numa situação onde os de dentro ameaçam te sufocar, te matar? Faça o que Deus mandou Jacó fazer. Veja aí. Levanta-te, sobe a Betel, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Deus envia Jacó para se reconectar com as raízes do seu chamado, para lembrar que em Betel, lá estão as origens do chamado. Deus chama ele a Betel para renovar o seu chamado no local onde ele foi chamado. Retornar ao primeiro amor é reconectar-se às origens do nosso chamado, do nosso ministério. Muitas vezes nós ficamos mesmo desmotivados. Muitas vezes ficamos realmente sem esperança. E a pior afronta ao nosso ministério, à nossa vida com Deus, é realmente a nossa própria casa. Você vê aqui que Jacó teve realmente problemas porque ele se sentiu mais uma vez ameaçado. A primeira ameaça também veio de casa, que era o próprio irmão. A segunda ameaça, os próprios filhos trazendo sangue inocente sobre a casa de Jacó, ameaçando todo um futuro de redenção da humanidade. E Deus fala com ele, volta ao primeiro amor. Vai lá recarregar a sua bateria. Vai lá onde eu falei com você quando você fugiu de Betel. Vai lá lembrar da experiência que você teve. Vai lá se lembrar das promessas que eu te dei. E lá você vai ser fortificado. Lá você vai recompor a sua esperança. Muitas vezes temos que fazer a mesma coisa. Elias, antes de se preparar para o grande confronto, também passou um tempo lá no Sinai. O apóstolo Paulo, o rabino Shaul, também teve uma temporada no Sinai, que ele diz ser na Arábia, segundo sua carta aos Gálatas, antes de começar o seu ministério. Muitas vezes você está precisando de um Sinai também. Muitas vezes você está precisando de um Beitel, de passar um pouco de tempo na casa de Deus. Não encare assim o ministério, não encare as coisas de Deus de qualquer forma. Prepare-se, qualifique-se. E se o seu chamado está igual estava o de Jacó, se o seu chamado está desgastado, muitas tribulações na própria casa, isso desgasta o homem, isso desgasta o pai, isso desgasta o avô, isso desgasta o sacerdote do lar, isso lhe prejudica, lhe rouba o tônus vital. Quando isso acontece, você deve se reconectar ao seu chamado. Reconecte-se, lembre daquilo que Deus fez, memória, lembre-se de quem você é, lembre-se de onde você está e o que você passou para estar aqui até agora. Lembre-se que o Deus que foi fiel lá também é fiel hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove, fortifique, restaure o chamado dele na sua vida e que possamos todos servir a Deus em espírito e em verdade, sem temores, sem traumas, mas prontos para sermos a expressão do amor e da glória de Deus para todo mundo. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom, desde Sião.